Doutor Álvaro, sempre com a gente aqui no Band News Station, falando sobre assuntos de momento. Doutor, hoje separou duas conversas boas para a gente ter aqui no ar, mas eu queria subverter aqui o nosso esquema, doutor, porque nas últimas horas aqui nos Estados Unidos, a primeira-dama, Jill Biden, acabou anunciando que acabou sendo contaminada com Covid, né? Muita gente voltou a usar máscara aqui nos Estados Unidos, e eu estou vendo que no Brasil também, algumas pessoas, eu vi o Marcelo Adnet, por exemplo, humorista espetacular, né, também dizendo que acabou se contaminando, enfim. Eu queria que o senhor explicasse se essa nova onda, que evidentemente não tem nem comparação com aquela tragédia que a gente viveu, né, em que medida a gente deve se preocupar, se as vacinas que estão sendo oferecidas até agora são suficientes, ou precisa desenvolver um novo tipo de medicamento atualizado, sei lá, a gente sabe que o vírus toda hora está mudando, se há algum motivo real para preocupação, ou virou a famosa gripe, que ano tem, ano também, a gente pega, a gente não pega. Bom dia para o senhor, doutor. Bom dia, Barão, bom dia para a Roberta, para os nossos ouvintes. Bem, Barão, realmente a gente viu aqui no Brasil, também nos Estados Unidos e alguns países do mundo, um incremento de casos nas últimas semanas, especialmente por algumas variantes de preocupação, como a variante Aedes, que é mais transmissível do que as outras variantes. Mas a grande preocupação que a gente tem ainda com o Covid é para pessoas com a imunidade baixa e a população idosa, né? Infelizmente, a cobertura vacinal aqui, com essa vacina repaginada contra a variante Ômicron, lembrar que desde 2021 a Ômicron é a predominante e essa vacina bivalente é a que tem maior poder de proteção contra essas variantes. Mas lembrar que no Brasil menos de 20% das pessoas tomaram a vacina bivalente. Então, uma forma de se proteger com esse aumento de casos das últimas semanas, que como você bem colocou, Barão, nem lembra o que foi as ondas de Covid que a gente teve há 2, 3 anos atrás, pessoas idosas com imunidade baixa, essas pessoas até seria recomendável que elas começassem novamente a utilizar máscara, especialmente em ambientes fechados, com muitas pessoas, com a circulação de ar ruim. Mas para todo mundo aí que ainda não tomou a vacina bivalente, vale o recado. Essas vacinas estão disponíveis no Sistema Único de Saúde, nos postos de saúde. É importante tomar essa dose, porque as anteriores não tinham poder de proteção para essas variantes, né? Então, quem não tomou vacina de Ômicron, é importante considerar tomar essa vacina. E se você tem imunidade baixa, se você tem comorbidade, pessoas idosas, aí realmente até o uso de máscaras em ambientes mais fechados pode ajudar na prevenção aí desse aumento de casos que aconteceu nas últimas semanas no nosso país. Doutor, tem muito ouvinte perguntando, é muito importante isso que você falou, né, da vacinação. Quem não tomou o reforço, principalmente da bivalente, que a gente gosta de dizer aqui, né, Barão, que protege contra a Ômicron, tem mais chances de ser infectado neste momento, né? Inclusive o número de internações aumentou bastante aqui em São Paulo, principalmente nos hospitais particulares, por enquanto, pelo que a gente vem acompanhando até agora. Mas os ouvintes estão perguntando se além da vacina bivalente, a gente deve receber outras vacinas nos próximos meses também, doutor? A gente ainda não teve uma mudança drástica na questão dos vírus para se pensar numa outra vacina com uma característica diferente dessa vacina bivalente, né? Então, essa que nós temos hoje, até esse momento, dá conta de prevenir gravidade de doença, especialmente diminuir taxa de internação. À medida que mais plataformas vacinais apareçam, geralmente vai ser secundária a necessidade de desenvolver vacinas diferentes para a Covid. Mas até esse momento aí, a vacina bivalente é suficiente para impedir gravidade de doença, né? Então, realmente considerar tomar essa vacina, especialmente se você está dentro dos grupos mais vulneráveis. E o que é um grupo vulnerável? Idoso, pessoas com problema no pulmão, pneumopatas, asmáticos, pessoas com doença pulmonar obstrutiva, pacientes transplantados, oncológicos, todos esses grupos, obrigatoriamente, a questão de máscara em ambiente fechado e vacina bivalente é uma conjunção de fatores que vai ajudar bastante na proteção de doença. Doutor, mudando de assunto agora, falando sobre um caso que acabou aparecendo em São Paulo de raiva. Quais foram as circunstâncias? O que aconteceu, doutor? Olha, Barão, é uma notícia que nos preocupa bastante. A gente tinha pelo menos 3 décadas sem nenhum caso de raiva em cães na cidade de São Paulo, né? E teve um caso agora, realmente se confirmou, né? O cão fez biópsia cerebral, se encontrou o vírus da raiva, que é neurotrópico, ou seja, vai para o sistema nervoso central. Então,
o que isso gera de alerta para a gente? O vírus de raiva volta a ter potencial de circulação em cães. E, de novo, a gente não tem só problema de vacina em humanos, não. Os donos de pets aí também têm esquecido de vacinar os cachorros e os gatos. Então, é importante, sim, você que tem animais de estimação, porque caso de raiva de transmissão para o homem, a letalidade da doença raiva é próxima de 100%. Então, se tiver uma mordedura de algum animal contaminado com raiva, realmente é uma situação drástica do ponto de vista de saúde pública. Então, esse alerta fica aí para todo mundo que tem animais de estimação, olhar a carteira vacinal também desses animais e atualizar com vacina da raiva. A gente teve, durante a Covid também, uma falta de campanhas de vacinação. A gente tinha muitas campanhas de vacinação de animais de estimação contra a raiva, mas vale a pena realmente a gente prestar atenção, porque caso de raiva, não tinha caso de raiva canina em São Paulo há mais de 3 décadas, e agora um novo caso que aparece aí. Então, para a gente prestar atenção, porque é uma doença potencialmente fatal, a raiva humana. E quais os sintomas para os seres humanos, doutor, da raiva? Vários sintomas, rebaixamento do nível de consciência, alteração de fala, salivação, são muitos sintomas. É uma doença com um período de incubação que pode ser longo, né? É difícil fazer diagnóstico de raiva, e o maior problema dessa doença realmente é que quase que 100% das pessoas evolui para óbito, né? Uma doença potencialmente 100% fatal, né? E o risco de adquirir doença não é só com contato com cães, com morcegos, animais silvestres, animais de produção. Então, se você tiver uma situação de contato com esses animais, né, mordedura, lambedura, tem que procurar os serviços para fazer profilaxia da raiva, que é um tratamento que a gente faz preventivo, tanto com vacina quanto uma medicação para impedir que você tenha doença. Então, não é só cão e gato que pode transmitir raiva. A gente vive num país onde as pessoas entram na mata, têm contato com animais silvestres. E morcego, né, os casos de raiva humana no Brasil dos últimos anos que levaram a óbito dos pacientes foi contato com o morcego. O morcego realmente é um potencial animal para transmissão de raiva. Muito bem, doutor Álvaro Furtado conversando com a gente sempre aqui no nosso Band News Station, esclarecendo as dúvidas dos nossos ouvintes. Doutor Álvaro volta na semana que vem. Um grande abraço, até a próxima, doutor.